E a gente eleva, né, pensamento ao nosso Pai Celestial nesse momento, pedindo a força, pedindo a tranquilidade para as reflexões dessa noite, desse momento, para quem sabe, Senhor, através do entendimento da mediunidade, possamos desfrutar cada vez mais desta bênção, desse sentido, desta oportunidade de trabalho, de intercâmbio com as duas esferas da vida. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, assim como todas as noites de estudo, nós possamos continuar firmes e compromissados com a doutrina dos Espíritos, pois que ela nos dá dignidade ao lidarmos com a mediunidade, para que não venhamos a ser levianos, nem presunçosos, nem desrespeitosos com um dom tão sagrado, tão divino. Abençoe, Senhor, ao nosso grupo de estudo, dai-nos a certeza e a tranquilidade que juntos estaremos estudando um pouco mais, caminhando um pouco mais, entendendo com certeza um pouco mais. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós estamos, né, terminando o nosso livro Devassando Invisível, justamente na semana que a gente completa 1 ano de estudos dessa obra. Nós estamos encerrando mais um ciclo, né, foram vários ciclos de estudo, já que nós começamos esse ciclo ainda lá no Aldernes, né, um tempo atrás, estudando o Livro dos Médiuns, e aí vieram outras obras, como o livro Nos Domínios da Mediunidade, o próprio livro Mecanismo da Mediunidade já foi estudado uma vez e provavelmente hoje a gente já começa a dar o pontapé inicial nele novamente. Mas o importante é que cada estudo, cada livro, cada ciclo que se completa, a gente vai amadurecendo um pouco mais o entendimento sobre mediunidade. Foi perguntado a Divaldo Franco, numa entrevista, no Pinga Fogo, se com todos os livros a respeito da mediunidade que nós temos hoje, se nós podemos afirmar conhecer tudo sobre mediunidade. A resposta era clara que não. Mas ele vai além dizendo, nós podemos dizer ignorar tudo, porque a mediunidade ela vai acompanhar o desenvolvimento da humanidade. Se nós nos prendemos a fenômenos primitivos, a fenômenos de intercâmbio para o atendimento do interesse particular, das coisas terra a terra, nós estamos num nível. Quando nós ampliamos esse entendimento e compartilhamos a presença de espíritos que podem nos auxiliar em outro nível de entendimento, nós damos passos maiores, a faculdade se abre, se desdobra, e naturalmente, com o desenvolver do pensamento humano, ela vai alcançar ápices imensos, talvez para nós hoje ainda totalmente desconhecidos, já que o que nós conhecemos é uma pequena parcela, uma pequena parte que emerge de um oceano de oportunidades que é esta faculdade. Alguns têm ela, né, um pouco mais exuberante, um pouco mais aparente, outras no campo da intuição, no campo da somático dos sonhos, né, do campo da mediunidade totalmente voltada para o desdobramento natural do corpo físico. E nós vimos com Ivone Pereira, um médium versátil, que ela pode ter, além de dignidade, um aprendizado muito grande. Nós estamos encerrando esse capítulo que inicia com uma pergunta, um questionamento que ela fez lá no começo do capítulo, perguntando por que a maioria dos espíritos, mesmo depois da morte, permanecem com as convicções que ainda estão na vida material. É como aqueles espíritos que desencarnam e continuam na sociedade, vivendo nas casas junto de nós mesmos, encarnados, ou vivendo, né, em hotéis de luxo, em castelos, em regiões
que eles não tinham acesso quando estavam encarnados. Então, procuram desfrutar nesse momento de uma série de conforto material que não desfrutaram em vida. Às vezes, na vida, foram pessoas simples, ignorantes, esquecidos da sociedade, abandonados, e agora, num sentimento quase que de vingança, pelos níveis sociais terem, né, tirado deles a oportunidade de conviver dignamente, eles preferem desfrutar de valores materiais do que ampliar a vida espiritual extremamente mais rica, mais cheia de benefícios para serem conquistados, de uma série de aprendizagem que eles desconhecem. Então, quando ela fez essa pergunta, né, e nós terminamos pouco depois da resposta, ele volta a dizer: em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias, quando ao mundo espiritual, eram bem diferentes daqueles que o cercam após a morte. Eles tinham uma ideia de céu, né, daquela contemplação, daquela tranquilidade. Na verdade, a vida é uma sequência. Eles simplesmente deixam o corpo e adentram a vida. No livro Memórias de um Suicida, da mesma autora, há uma frase fantástica de um dos poetas portugueses que morreram, e lendo aquela frase, eu parei para meditar. Ele diz: eu busquei a morte, mas a morte não me aceitou, porque ele buscava se libertar da vida. E quando ele suicida, na verdade, ele entra para a vida novamente. Ele permanece, porque ninguém sai da vida por porta nenhuma, por atitude nenhuma. Então a morte havia renegado o seu pedido e ele continuava sofrendo. São uma série de pensamentos que só se desdobram quando o espírito amadurece. Talvez no momento de desespero, no momento ali onde ele estava totalmente sem vislumbrar um futuro, porque não acreditava na vida espiritual, ele chegou a essa triste conclusão. No livro Nosso Lar, André Luiz também tem uma frase fantástica. Quando, na sua perturbação pós-morte, ele, que não acreditava nessa existência após o fim do corpo físico, questiona: estarei eu morto dentro da vida ou vivo dentro da morte? São as dúvidas daqueles que ainda não têm a convicção da vida espiritual. Porque aqueles que têm, entendem a passagem e, a partir dessa passagem, tomam resoluções que podem levá-los a estados de consciência tranquilo ou estados de consciência turbulenta. Ela diz ainda na semana passada, ele falando, perdão, né, na resposta, que existem muitos mecanismos, né, existentes que complicam o acontecimento ou ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. Por exemplo, há pessoas, há espíritos que conservam por muito tempo aquelas experiências traumáticas que levaram à morte. Um deles que ela citou aqui são daqueles que foram atirados, por exemplo, né, um poço cheio de víboras, que era comum no Oriente Médio. E eles conservavam durante séculos aquela impressão de estar ali, de estar cheio de cobras. Há um traumatismo que toma conta de todo o perispírito e ele fica rememorando aquela visão. Então, ela diz justamente isso, né? A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina agravam-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele reputou vítima de um pesadelo. Ele continuava a ver aquele quadro final da sua vida, como acontece muito com os espíritos que optaram pelo suicídio. Eles estão tão presos àquela ideia, né, àquela consciência de culpa, e causam um traumatismo tão grande, a morte violenta, que eles ficam rememorando aquelas cenas degradáveis por um longo tempo, até que eles tenham consciência do alto perdão para se libertar. Em verdade, seu espírito
não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos, como era o caso narrado. O que se passava era a impressão mental, provocando as sensações intensas do perispírito. O fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. O ver-se e sentir-se no fundo de um poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram-lhe em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado o perispírito pelo acervo das sensações violentas. E isso nós temos muito no trabalho de desobsessão. Espíritos que trazem toda uma experiência muito ruim do despertamento no mundo espiritual. Trazem consigo as lembranças como se estivessem vivendo naquele momento as dores cruciais que definharam com a vida física. Por isso é necessário o conhecimento e, ao mesmo tempo, o tato ao lidar com essas criaturas. E como a mente é criadora, nós vimos isso, e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Enquanto ele reviver mentalmente aquele quadro, ele vai vivê-lo em todas as expressões, em todas as impressões da sua realidade virtual. Quando encetais longa viagem, a trepidação do comboio que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais não prolongam, embora vagamente, as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino. O que o instrutor está falando? Quando você faz uma viagem longa, uma viagem aí de 10, 12, 24 horas, e você está, às vezes, num automóvel, num trem, num ônibus, mesmo num avião, com todo o conforto que hoje nós temos, quando você chega ao destino, você tem todas as impressões ainda da viagem. O seu corpo está cansado, a musculatura está dolorida, a circulação ficou prejudicada por um período, e isso vai demorando para poder passar, mesmo que o destino te traga a satisfação, aquelas sensações perduram por um tempo. Não continuais revendo, pergunta ele, as paisagens que foram contempladas, não vos ensurdecem ainda os rumores do veículo? Não continuais mesmo a sentir como se estivesses no veículo em movimento? Só no dia seguinte, após um sono reparador, estareis sereno, refeito do trauma nervoso mental. Então, se isso acontece com o corpo físico, que tem impressões muito mais difíceis de se manter do que o perispírito, que é um corpo muito mais sutil, muito mais delicado, muito mais impressionável, imaginemos o trauma que levamos para a morte violenta, o infarto fulminante, um AVC isquêmico hemorrágico, que causa aquela morte súbita, um aneurisma. Isso pode nos levar para o mundo espiritual com traumas. Conta-nos Divaldo Franco que José Xavier, que desencarnou em virtude de um derrame cerebral, ele foi para o mundo espiritual com traumas daquela morte, com a dor de cabeça, que perdurou ainda por um bom tempo, até no dia de, deixa eu ver se eu me lembro aqui exatamente quando ele fala. É um dia de um dos santos venerados pela igreja, agora não vou me recordar exatamente qual. E nesse dia, né, ele estava no mundo espiritual ainda, sentindo os efeitos. Esta personalidade que alimentou aquele santo, que era naquele dia relembrado em preces, descia a psicosfera do planeta, justamente para trazer o benefício àqueles que mantêm a crença, a fé sincera. Ele traz uma flor espiritual e entrega a José Xavier no mundo dos espíritos.
Ele então aspira aquela flor, ela dissolve e elimina totalmente esse trauma que ele conservava. É São Luís Gonzaga, lembrando aqui, né? Então a gente vê que a morte pode nos levar a impressões que vão perdurar. Quanto tempo isso vai durar? Depende. Depende quanto tempo a gente se recupera de uma viagem. Às vezes nós vamos bem dispostos para a viagem, e ir bem disposto para a morte é ir desmaterializando-se, é ir deixando que a predominância da vida espiritual alcance um ápice sobre a vida material. Não esqueçamos, outro sim, que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados que nas criaturas humanas, devido à natureza do perispírito e às impressões mentais. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado, espécie de traumatismo moral sentimental, a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos. E o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu, à revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontroláveis. Então, quando Joana de Ângeles nos pede, né, uma boa hora de morte, ela fala sobre isso. Imagina você desencarnar em meio a uma briga, aonde o ódio, né, o desrespeito, a agressividade está à tona, você está quase num nível animalesco de estrutura mental. Essas impressões permanecerão perturbando após a passagem para o outro lado da vida. Aquele que morre, né, num homicídio, se ele não tem aquela consciência, como Jesus teve, né, como exemplos, e ele é o nosso exemplo, de acordo com o livro dos Espíritos, ele morreu condenado a uma pena de morte, sem levar consigo nenhuma impressão dolorosa, nem do martírio, nem da crucificação e nem das atitudes mentais desrespeitosas que tiveram com ele. Nós não temos essa capacidade, mas podemos refletir sobre isso. Como vamos desencarnar? Carregando mágoas, desabores, tristezas, insatisfação. É hora que o espírito imortal despertar, alcançar a sua predominância em vida, para que a gente possa trazer desta experiência algo para a nossa própria existência. Uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo porque vos achais ainda longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões do desencarnado, assim como seu poder mental. Talvez a gente tenha muita dificuldade de entender o que é ainda a mente para o espírito. Esta próxima obra que iniciaremos o estudo, ela dá uma volta maior nesse campo, mostrando a plasticidade do pensamento, até que ponto ele interfere, cria, gera e mantém vivo as impressões que nos cercam. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus tempos de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto e do poderio e a força mental de quem podem dispor retém as lembranças do passado, consolidam-nas, e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreender o que realmente se passa. Imagina para uma pessoa, né, que foi um monarca, desencarnar e ver uma realidade espiritual onde ele não tem expressão hierárquica nenhuma. Então, talvez para ele conservar a mente naquele poder, né, totalmente transitório, naquelas regalias, né, que o poder concede aos seus apaniguados,
é preferível que o despertar espiritual e talvez se submeter a todo um processo de reconstrução da personalidade. Se lhe perguntarmos a estes espíritos ainda agarrados à terra, sois homens ou espíritos alados? E eles responderão, somos homens. E porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando em 1001 peripécias cotidianas. Então, esses espíritos materializados convivem conosco, trabalham conosco, vivem em nossas casas, dormem em nossas camas. E o que faz eles ficarem, permanecerem nesse clima mental? A reciprocidade vibratória, os pensamentos que a gente agasalha no íntimo, das emanações do nosso próprio sentimento inferior, porque os espíritos superiores, estes nos respeitam profundamente a nossa individualidade, as nossas escolhas. Mas os espíritos inferiores partilham de tudo aquilo que eles podem tirar proveito. E muitos ainda ligados às sensações do sexo, do alcoolismo, do cigarro, das drogas adictíveis, de tudo aquilo que gera o prazer, momentâneo, o prazer material, que gera aquele tipo de impressão física rápida, da precipitação, eles aderem, eles se grudam a essas personalidades e usufruem daquele alimento mental que estão recebendo. Não adianta nós irmos, para a casa espírita para nos livrarmos desses espíritos. Nós temos que trazer a doutrina espírita conosco e vivenciá-la intimamente para que o externo, a projeção, seja natural e naturalmente esses espíritos encontrem uma outra oportunidade através do nosso exemplo. Se não quiserem, escolherem outros que os alimentem, a responsabilidade passa a ser deles. Mas a nossa responsabilidade de mantê-los na ignorância também é algo que reflete na nossa personalidade. O além-túmulo pertinente à terra está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulos. Lembra aí o livro Libertação de André Luiz, que conta mais ou menos algo a respeito disso. A Inquisição ali ainda não foi extinta, no mundo espiritual em torno da Terra. E todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos como realmente são, embora destituídos de carne, ignorando muito deles que são desencarnados. Então a gente olha para a história e fala assim, nossa, graças a Deus não existe mais Inquisição. Quem disse que não? Ela não está mais manifestada no meio físico, mas na psicosfera do planeta ela existe. E talvez, por invigilância, imprudência, por escolha própria, a gente venha a ser julgado nela, quando desencarnado, porque estaremos presos a ondas mentais daqueles que sustentam ainda esses tribunais. Alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Alguns desses espíritos têm noção, sim, que já não pertencem ao mundo material. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado devido ao terror que sente pela morte, ao qual lhes trará um julgamento divino segundo as crenças que esposam. São aqueles que são oportunistas, como muitos que se dizem ateus para não preocuparem com o lado espiritual da vida. Então, preferem acreditar num nada que nem eles acreditam na intimidade, do que pensar na possibilidade de suas atitudes serem avaliadas por uma questão ética e moral. Há ainda aqueles que não se sentem animados para responsabilidades, que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado, e outros ainda vacilam. Mas raros são, com efeitos, os sinceros,
no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Afora os recém-desencarnados de ordem medíocre ou inferior, aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos? 2 milênios para uma eternidade. A gente não tem noção do que é uma eternidade, e talvez o termo aqui esteja assim voltado para uma reflexão maior. O espírito que hoje alimenta o estado humano, ele não é eterno, mas ele é imortal. E a imortalidade, que é uma viagem que teve um princípio e nunca terá um fim, é algo muito difícil para o nosso pensamento acostumado com limites, com dimensões, com barreiras, com fronteiras. Mas esta questão de imortalidade, de não ter um ponto final para a sua existência, nos dá uma visão muito ampla e vemos que uma existência, ou uma existência que seja até longa aí de 100 anos, 90 anos, seja algo muito estreito, perto de uma reta infinita, que tem um princípio, né, marcado muito lá atrás, já que nós somos um princípio evolutivo, que partimos das primeiras moléculas de criação da divindade e estenderemos a um caminho totalmente sem limites, que nem o pensamento, que é algo abstrato, consegue, de alguma forma, definir. Então, o espírito está 1000 anos agarrado a um pensamento. Para a imortalidade, isso não é nada. Isso é um segundo. Isso é um momento. Mas se ele desperta e cresce espiritualmente, esses conceitos que parecem tão abstratos passam a ser reais. E ele começa, então, a absorver essa proposta de forma muito intensa. Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis reestudar atentamente, metodicamente, o que ha sido concedido com a revelação espírita, elevando-vos quanto possível ao nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fordes desvendado, explicando-os do alto das tribunas através da imprensa, em mesas redondas ou em reuniões públicas ou particulares, porque o homem odierno tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade de ser partícula da própria essência divina, como espírito imortal, que em verdade é, e não apenas substância material destinada ao monturo da sepultura. Então, o que ele fala para nós? É necessário a gente analisar-se, estudar a doutrina espírita, como hoje nós temos uma grande proposta filosófica de transformação pessoal que nos acelera nessa marcha para a nossa própria imortalidade, para que a gente não fique vivendo em ciclos. Uma vida material, o desencarne permanece com ideias materiais, sofrendo influenciando outras almas, reencarne e continua no mesmo ciclo, desencarne e continua no mesmo ciclo. É hora de quebrar, de ter consciência de espírito liberto, de assumir responsabilidades perante os conhecimentos adquiridos, de vivenciá-los dentro de uma fé raciocinada e de crescer espiritualmente. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz, pois este é o vosso dever. E para isso nascestes dotados do inapreciável poder que vos torna porta-voz dos 2 mundos. E ela vem, né,
encerrando esse capítulo falando daquela impressão que aquele espírito da taverna, que tentou influenciá-la a ter o braço quebrado, ela faz um fechamento em cima disso, dizendo: mas a verdade é que no dia seguinte nos sentimos meio apavorados. É o quê? É ainda o resultado daquela viagem, né? É as atribulações daquela viagem. Receosa de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar, vigiar atentamente nesse dia, para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Nada nos sucedeu. Porém, e à tarde estávamos completamente recuperada para as dúlcidas irradiações da espiritualidade iluminada, que nos concede seus ensinamentos. For apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devassar apenas regiões felizes. Então, nós vemos que todos os incidentes negativos que se manifestam na vida social podem, e alguns deles mesmo são tramados por espíritos dessa natureza no mundo astral inferior. E eles, como indução hipnótica, manifestam na vida de forma natural. Desta forma, nós encerramos essa obra-prima, Elevação do Invisível. Para fechar, né, esse estudo, que foi um ano de grande ensinamento, nós buscamos aqui um pouquinho sobre a biografia de Ivone Pereira. Ela que nasceu em Santa Teresa de Valença, no estado do Rio de Janeiro, hoje, município de Rio das Flores, em 24 de dezembro de 1900. E desencarnou no Rio de Janeiro a 9 de março de 1984. 84 anos de vida e trabalhou como médium consciente de 1926 a 1980. 54 anos ininterruptos de trabalho, seja na desobsessão, no receituário homeopático, no desdobramento das viagens astrais, na psicografia, na vidência, na audiência, na psicometria, um médium de altíssima sensibilidade, que esteve entre nós e talvez passou pela sua humildade totalmente esquecida e desconhecida ainda por muitos espíritas. Aos 29 dias de vida, depois de uma crise de tosse, ela entra num fenômeno de catalepsia, da morte aparente. E depois de 6 horas naquele estado de morte aparente, ela foi dada como morta. E os familiares começaram a providenciar o velório e o sepultamento. Chegaram a encomendar seu caixão. Quando a mãe, muito, crente que a criança poderia estar viva, orou a Maria e pediu pela saúde da filha, que retorna desse fenômeno e desperta naturalmente para a vida, sentindo-se muito deslocada com os pais, já que trazia grandes lembranças da vida na Espanha, e tinha consigo que Charles, hoje seu mentor espiritual, era seu verdadeiro pai, acabou sendo, morando muito tempo com a avó paterna, para que pudesse se habituar melhor à vida. Recebeu do pai físico dessa existência, alma nobre, de um coração muito grande, que quebrou 3 vezes como comerciante, na tentativa de ajudar as pessoas mais simples, um dos maiores presentes, que foi o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi para ela o maior consolo da sua vida. Aos 8 anos de idade, ela passa novamente por um fenômeno de catalepsia. E fora do corpo físico, pela primeira vez, ela está dentro da igreja da sociedade, de frente com a imagem do Senhor dos Passos. Ela olha para ele nas lembranças e reminiscências da vida anterior, ao qual havia se suicidado nas águas do rio Tejo. Ela diz à imagem: veja que eu sofro muito. E a imagem estende-lhe a mão no desdobramento e diz: minha filha, venha comigo. Será o único consolo que terás na sua vida.
Ela então dá as mãos ao Cristo naquele desdobramento e não lembra mais do que ocorreu. A partir daí, ela começa a se empenhar nesta encarnação como ser humano. Aos 13 anos começa o trabalho na Casa Espírita. Teve grandes obras, grande contribuição na psicografia, como Memórias de um Suicida, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Números, e o Drama da Bretanha, Dramas da Obsessão, Sublimação, são obras psicográficas, onde ela desdobrou, vivenciou, retornou e psicografou. Mas também escreveu obras de próprio punho, orientada pelos espíritos num fenômeno de intuição, da qual ela tinha plena convicção que dela mesma não partia nada, apenas as lembranças e memórias. E aí ela deixou para nós a Família Espírita, a Luz do Consolador, Cânticos do Coração, Contos Amigos, Devação do Invisível, que nós terminamos, né? A obra de 1963. O Evangelho do Simples, o livro de Eneida, Pontos Doutrinários, Recordações da Mediunidade, fora uma série de artigos em jornais. Nesta obra específica, Devação do Invisível, nós tivemos a oportunidade de estudar Nada de Novo, quando ela fala do mundo espiritual, como se trazem os espíritos da capacidade do pensamento e da plasticidade. A história de Frederico Chopin na espiritualidade, que era um dos seus amigos espirituais, né? Ela que tinha consigo Charles, Roberto de Canalejas, que é um dos médicos do livro Memórias de um Suicida. Ela tinha Leon Denis, ela tinha Leon Tolstói, ela tinha Dr. Bezerra de Menezes. Era uma pleiade de espíritos superiores que tinham nela a convicção de uma alma sincera, devotada, honesta, disciplinada e pronta para servir. Por isso, eles empenharam, eles endossaram essa encarnação de bênção. Nas regiões inferiores, quando ela trata dos espíritos deformados, nós estudamos mistificadores e obsessores, romances mediúnicos, o amigo beletrista que tenta induzi-la à psicografia de uma obra de cunho que não tinha propósito espírita, sutilezas da mediunidade, as virtudes do Consolador, os grandes segredos do além. E assim nós encerramos com chave de ouro essa obra fantástica. A Dona Ivone, o meu mais sincero respeito, admiração pela vida, pela dedicação. Que um dia eu falo por mim nesse momento, possa ser uma pequena sombra do que a senhora foi, nesta última existência, de trabalho, de dedicação, porque, acima de tudo, como médium receitista, como pessoa pronta a orientar a todos aqueles que escreviam para ela, buscando uma orientação doutrinária, que nós temos muito no livro A Luz do Consolador, era uma costureira que fazia roupa para as crianças da favela, que atendia os sofredores, que atendia os suicidas, que tinha, né, o hábito de escrever o nome, de buscar nos jornais o nome daqueles que partiram pela porta estreita do sofrimento e orar de coração para o seu restabelecimento. Um grande respeito, uma grande admiração, uma grande aprendizagem. Muito obrigado. A partir desse momento, nós então damos nosso pontapé inicial novamente na obra Mecanismos da Mediunidade. E Mecanismo da Mediunidade é uma obra que já começa de forma interessante. Primeiro é que ela tem dois autores mediúnicos, dois autores médiums. Ela é uma obra que chegou para nós em 1965, é o 11º livro, né, de André Luiz, na sua sequência, e nesta obra, como em outras, ela tem uma dupla de médiuns que a receberam. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram Chico Xavier. O prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares de Valdo Vieira. E eles recebiam essa obra nas noites de terça e quinta-feira, quando tinham, né, um trabalho específico para a composição deste livro, e juntaram, transformando-se numa das obras mais profundas no campo da mediunidade. O Mecanismo da Mediunidade é uma obra particular porque
ela não conta histórias, ela não tem dramas. É uma obra que nos induz a estudar. Por isso que quando começarmos o primeiro capítulo, não vai ser o caso hoje, que nós vamos dar início a toda a introdução, nós vamos, né, mudar aqui o panorama, vamos voltar a ter um quadro para possíveis dúvidas, e eu espero que haja muita participação, porque não é uma obra tão fácil assim de uma leitura, é uma obra de um estudo um pouco mais aprofundado, para que a gente tire dela aquilo que realmente esteja ao nosso alcance. Podem surgir dúvidas que talvez a gente não tenha de imediato uma forma de responder, mas nós temos uma semana de pesquisa e eu convido a todos que participam conosco, seja ao vivo, ou mesmo aqueles que assistem depois nas gravações, que às vezes mandam alguns chats para nós ou deixam algum recado, que estudem e pesquisem, porque nós estamos aqui num grupo para estudarmos juntos. Não há aqui, né, aquele trabalho de professor e aluno, aqueles alunos que formam um grupo de estudos, de debate, para analisarmos questões que André Luiz trata neste livro. E, na própria capa, ele diz que o espírito André Luiz faz uma aliança entre a ciência e o espiritismo para apresentar conceitos de energia, de átomo, de obsessão, de hipnose, de magnetismo, de animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema mediunidade. Então, nós temos, por exemplo, na abertura deste livro, algo interessante que são frases retiradas da base da doutrina espírita e que formam uma introdução doutrinária para que a gente já comece a refletir sobre ela. A primeira é da questão 455 do Livro dos Espíritos, quando na resposta está escrito: no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Então vamos lá, vamos começar já a questionar tudo isso. O médium em estado de concentração, quando ele fala que num estado de sonambulismo, é como se nós tivéssemos uma concentração profunda, totalmente fora da realidade temporal. Há, então, uma divação, o perispírito ele se distende, ele chega a um estado e entra em contato com um oceano de fluidos que nos cercam. E nós vamos estudar isso no capítulo 1, quando nós vamos ver que o universo está mergulhado num oceano de ondas. E nós aprendemos a classificar este universo de fluido cósmico universal, que é o princípio da criação de tudo. Então, nós estamos nesse princípio, numa dimensão muito física, o que nos dificulta a interpretação de ondas eletromagnéticas do pensamento. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 455, ele fala que uma vez um pouco fora da matéria, um pouco menos influenciado pela agressividade dos órgãos materiais, o espírito do sonâmbulo, daquele que se desprendeu, entra em comunicação mais fácil. Não quer dizer que no nosso estado desperto, dentro da matéria, não estejamos em comunicação. Nós estamos, porque o processo hipnótico, o processo obsessivo, se dá com o espírito lúcido, mas estando um pouco concentrado, através da meditação, através dos treinamentos, há mais facilidade na captação, porque ele vai entrar nesse fluido que é o veículo das ondas eletromagnéticas. Quando a gente estuda a onda na física, a gente vai ver que existem dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio
para se transpor. Por exemplo, se nós estivermos no vácuo fora da Terra e gritarmos, ninguém vai nos ouvir, porque ali o vácuo não é um meio de transporte do som. O som precisa do ar. Mas as ondas eletromagnéticas que passam pelo vácuo, elas também têm um meio de transporte, que é esse oceano de fluido cósmico universal. Então, se estabelece contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento, como o fio transmite a eletricidade. Então, isso aí já é o primeiro ponto de reflexão dessa obra. No momento que eu entro em êxtase, que eu concentro, que eu elevo o pensamento, eu estou captando o quê? Ondas mentais. Essa... Tarcísio, Oi, pois não, Rita? desculpa interromper. Eu estou com uma dúvida aqui. Quando o desprendimento do sonâmbulo, ele é diferente, é mais intenso do que quando a gente está dormindo, só simplesmente? Então, o desprendimento, quando ele usa a palavra sonambulismo, na íntegra, ele trabalha com a inconsciência. Durante o sono, quando você se desprende, o corpo físico está totalmente inconsciente. Então, você está no estado de sonambulismo completo. Nesse momento, você já está sob influência de pensamentos de encarnados e desencarnados, muito maior do que quando desperta no corpo físico. Então, uma vez que cessa um pouco a influência material, amplia a influência espiritual. Quando a gente está na reunião mediúnica, né, quando a gente vai ensinar técnica de concentração, vamos tentar focar num único ponto, numa música, deixar o pensamento viajar naquele ponto. A gente começa a esquecer, por exemplo, de uma série de atividades físicas que nos cercam. Então, a gente já entra naturalmente num pré-sonambulismo, que pode ser muito lúcido, pouco lúcido, totalmente inconsciente. A partir do momento que a gente diminui a influência física, a gente amplia a influência espiritual. É como se fosse uma balança. Quanto menos influência física eu tenho, maior influência espiritual eu percebo. Então, como a gente está sobre um mundo, um oceano de pensamentos, de ondas, e quando a gente fala assim, por quê? Imagina uma alma elevada, ela não está só sentindo influência dos planos próximos a ela, ela se conecta com o universo inteiro. O universo é quântico nesse ponto. Mas a alma inferior também. Então ela vai no primitivismo, ela atrai para ela tudo aquilo que há de ruim, de toda uma circunferência. Por quê? Se a voz precisa do som para viajar, por exemplo, vocês estão captando a minha voz porque o som que está aqui leva a um meio eletrônico que transforma ela num fenômeno eletromagnético e aí decodifica, mas o som também leva até o ouvido. Então, ela está usando esse meio. O universo, que é composto, né, do fluido cósmico universal, o universo, ele tem um princípio de uma matéria que vai, né, da matéria mais densa à quintessência, ele veicula toda a onda mental, seja ela superior, intermediária ou inferior. Então, quando eu planejo um homicídio, eu planejo destruir uma pessoa, nós estamos fazendo conexões com as piores ondas existentes no universo. Quando eu me conservo na maledicência, quando eu tento, de alguma forma, pensar mal de alguém, eu faço um julgamento, nós baixamos o nosso nível a tal ponto que tudo que há de ruim conecta conosco naturalmente. É um processo de sintonia. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando nós vamos dormir, né, nós vamos sair do corpo físico e, consequentemente, diminuir a proteção que a matéria nos, né, concede. Querendo ou não, o corpo físico ainda é um escudo. Ele é refratário para alguns tipos de vibrações, e quando nós estamos dentro, nós estamos muito mais protegidos do que fora. Vimos no outro livro, no finalzinho, né, que o pensamento do espírito
Ele cria situações em volta dele, ele se perturba. Então, quando a gente dorme e sai do corpo, pronto. Estamos vulneráveis a tal ponto que o nosso pensamento cria realidades em torno de nós, que podem ser sonhos dos interesses mais baixos, da libido, que não está totalmente satisfeita, dos ideais superiores e de companhias espirituais que também possam nos induzir a isso. Então, quando ele fala aqui conosco que no estado de sonambulismo a gente amplia, a gente entra, é como se a gente mergulhasse num oceano, né? E naquele momento eu estou totalmente envolvido por aquela realidade. Por isso o pensamento, ele é algo, né, que deve ser muito bem tratado. Se eu estou pensando negativamente, pelo amor de Deus. Porque eu não sei até que ponto aquilo ali vai influenciar e vai se transformar daqui a pouco num conceito, numa posição, numa atitude. E aí a gente acaba se envolvendo cada vez mais, como se estivéssemos num lodaçal e ao invés da gente sair, a gente fosse mergulhando cada vez mais. Se nós estamos preparando para o desdobramento do sono, que é um estado de liberdade, é um estado de sonambulismo, que a gente faça isso sempre com uma oração, com uma reflexão. Nunca fique vendo, né, induções mentais negativas, filmes com propostas negativas, leituras, né, totalmente depreciatórias, porque aquilo não nos engrandece. E, pelo contrário, baixa o nosso nível de pensamento. Esse nível de pensamento vai nos colocar em regiões tranquilas, intranquilas, felizes, infelizes, salutares, em regiões que possam nos trazer vibriões mentais que vão nos atacar, que vão sugar o fluido vital, que vão nos colocar em estado de doença. Então, o pensamento, ele é a existência. Por isso que tem a frase, né? Penso, logo existo. A partir do momento que eu penso, eu me posiciono espiritualmente, a nível de universo, não apenas a nível de terra. A terra é uma expressão de vida pequena, totalmente assim, né, inexpressível perante a grandiosidade da infinidade do universo. Mas o nosso pensamento nos conecta a todo o universo. E se Deus, né, é onipresente, está em tudo, nos conecta a Ele também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ah, mas o pensamento está lá na minha cabeça, ninguém sabe. Claro que sabe. Claro que sabe porque ele é a minha identidade espiritual. Enquanto eu estou desperto, enquanto eu estou, né, trabalhando, talvez a pessoa fale, nossa, que pessoa boa, né? Não fala nada de ninguém. Mas e o pensamento dela? Onde que ela está? Isso é íntimo. Isso é de cada um. Então, isso já dá para nós a tônica do que vai ser o estudo dessa obra. Se nós não nos preocuparmos em eliminar uma série de comportamentos deficientes que trazemos como herança reencarnatória, de precipitações de julgamento, de desejo do mal, de pessoas querendo, né, pena de morte, fazer o quê? Tirar o ser que está dentro de um corpo ali limitado, às vezes até fora da sociedade, preso, um processo de reflexão e de reconstrução, se ele assim quiser, e joga ele no mundo espiritual, onde ele vai ser totalmente envolvido por essas mentes e potencializar a sua ação. A obra Mecanismo da Mediunidade, por nos explicar a mecânica do processo, também aumenta a nossa responsabilidade. No primeiro ponto que a gente para fazer uma reflexão, eu começo a pensar, onde anda meu pensamento? O que eu tenho feito com ele? Ultimamente, né, nesse período todo, de todo esse conhecimento, de todas essas oportunidades, onde ele está ficando? Porque a ética é nós conosco mesmo, sozinhos, sem que ninguém nos veja. Então não adianta nós termos um comportamento social polido, mas o meu pensamento não é. Aí a gente vai para o trabalho mediúnico e fala, engraçado, não flui, né? Nós temos um trabalho nessa casa há quanto tempo, o trabalho está num
um ritmo que não tem proveito superior, porque o nível mental, que é a realidade espiritual, é inferior. Não abre portas à espiritualidade superior. Enquanto não pensarmos como os espíritos superiores, não o traremos para a nossa realidade. Paramos nesse ponto. Semana que vem nós vamos recomeçar com essa leitura, com essa reflexão. Isso aí já nos mostra que temos muito para meditar diante de tudo isso. Vamos agradecer a Deus, é um momento que a gente está encerrando, né, uma obra dessa e ao mesmo tempo começando outra tão profunda quanto, se não mais para o lado científico, mas que mexe profundamente com posturas emocionais, com posicionamentos que nós temos. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial e lembrarmos que todas as vezes que estamos orando, o nosso pensamento sobe espiritualmente, fica mais leve, fica menos denso e alcança níveis maiores. A frase é de Chico Xavier quando disse: se soubéssemos o que é uma oração, passaríamos o resto da vida ajoelhados. Porque o nosso nível mental estaria superior e estaríamos totalmente protegidos de qualquer ação da inferioridade. Mas nós estamos aprendendo, Senhor. E como bons aprendizes que queremos ser, queremos colocar em prática o que estamos aprendendo. Abençoe-nos nessa noite, dai-nos, Senhor, uma noite de tranquilidade, uma noite proveitosa, junto aos nossos benfeitores e amigos espirituais. Abençoe também, Senhor, nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso. Que o nosso pensamento, que sempre busca os nossos companheiros no final de cada estudo, possa estar direcionando até eles toda uma reflexão, toda uma vibração positiva, toda uma luz espiritual, que é conduzida através dos pensamentos superiores, dando à espiritualidade maior um acesso de trabalho, de construção espiritual. Abençoe-nos a todos, Senhor, que possamos assumir responsabilidades íntimas a partir da libertação que o estudo nos proporciona. Muito obrigado por esta obra que terminou hoje, grandiosa, e que para mim, pessoalmente, foi de uma validade imensa. Obrigado por podermos estudar uma nova obra. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, semana que vem, a gente vai recomeçar a partir dessa leitura que nós